E hoje a gente acompanhou a movimentação intensa em cemitérios de todo o país, dia de finados. Em São Paulo foi dia de reabertura para a visitação, depois das várias restrições que a gente teve na pandemia. E agora é hora de entrevista importante aqui no Expresso CNN. Eu convido vocês, nesse primeiro dia de finados depois da pandemia, com cemitérios abertos para visitação em boa parte aqui do nosso país, para a gente fazer uma espécie de sessão de terapia coletiva. No momento em que ainda lamentamos as mais de 600 mil vítimas da Covid-19 no Brasil, a gente também celebra o avanço da vacinação aqui no país. E o luto vai ganhando novos significados. Sobre esse luto coletivo que vivemos desde o começo da pandemia, temos o prazer de conversar agora ao vivo com a psicanalista, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, doutora Vera Iaconelli. Que prazer enorme poder ter essa conversa com você por aqui. Bem-vinda. Obrigada, Roberta. Prazer estar com vocês também nesse dia tão importante para todos nós, né? Com certeza. Vera, até acho que Freud falava em uma das obras dele que o luto, ele requer processos, ele requer tempo, ele requer rituais. E talvez uma das faces mais cruéis dessa pandemia que a gente acompanhou foi tirar das pessoas esses processos, né, que são duros, mas também importantes, cruciais nessas fases do luto, que são justamente os rituais. Processo de velar o corpo, abraçar a família, fazer o enterro. Como a gente também não tem precedente na história recente, fica até difícil fazer uma análise. Mas agora que o cenário vai ficando mais otimista, que a gente tem um certo retorno com a vacinação, como é que as pessoas podem reencontrar esse luto no sentido de dar novos significados e conseguirem recolocar ali internamente essas dores, talvez numa posição de menos sofrimento? Também a importância dessa abertura da visitação nos cemitérios. Olha, exatamente isso. O Freud ele vai falar de trabalho do luto, quer dizer, que é um trabalho psíquico que a gente precisa fazer para ir elaborando essa perda, que sempre vai estar lá, não é que a gente vai zerar e dizer, acabou, já foi, mas a gente pode conviver cada vez melhor com essa perda e a gente pode ir ao longo do tempo e ficando com a celebração da vida daquela pessoa que a gente perdeu. Então, hoje, o que a gente podia observar do luto, tudo que a gente podia cuidar do luto, os rituais, poder ir ao cemitério, isso está voltando novamente, a nossa possibilidade de frequentar os lugares que a gente acredita que marcam a existência das pessoas que a gente perdeu, de compartilhar, estar um pouco mais com as pessoas para falar desse sofrimento, tentar celebrar também a vida dessas pessoas, poder ser reconhecido nessa dor que é fundamental. Então, alguns elementos importantes do luto estão voltando a ser acessíveis para a gente, para o trabalho psíquico do luto. Então, hoje é um dia importante, um dia para a gente parar e pensar na morte e pensar na vida, poder compartilhar dessa perda que a gente tem aí de mais de 600 mil pessoas, né? E Vera, muitas pessoas vítimas ou famílias, né, dessas vítimas dessa catástrofe que foi a pandemia aqui no Brasil, elas podem viver uma espécie de luto atrasado, se é que dá para a gente chamar assim, sofrendo efeitos emocionais depois de terem passado pela fase que muita gente considera como a mais crítica? Sim, porque cada nova perda, ela fala das perdas anteriores. Então, às vezes a gente tem uma perda agora e começa a lembrar de todas as anteriores. Os lutos, eles conversam entre si. Então, quem está voltando agora está pensando, puxa, eu estou voltando diferente de como eu entrei nessa pandemia. Estou voltando sem aquela pessoa. Se ela estivesse aqui agora, eu poderia curtir as novas aberturas, poder encontrar as pessoas. Então, isso renova a sensação de perda, mas já não tão desesperadora como é no momento da perda. Então, a gente tem que pensar o luto sempre em relação a si mesmo. Como é que você estava quando você teve a perda? E depois de um mês, e depois de 2 meses, depois de um ano? Isso tem que ir evoluindo. A gente tem que poder retomar a nossa vida, mesmo com a tristeza da perda. A tristeza não necessariamente a gente vai tirar, mas a gente pode retomar a vida. Sim. Vera, a Basília Rodrigues também quer fazer perguntas para você. Vem, Basília. Oi, tudo bem, Vera? Pois é, nesse momento agora que a gente está vivendo, né, o Dia dos Finados, é muito triste acompanhar tantas notícias de morte relacionadas à Covid-19. Eu gostaria de saber, a avaliação da senhora, o quanto essa enxurrada de informações sobre o número de mortes pode impactar na saúde mental
dos familiares que estão vendo aí, estão velando os seus mortos? Bom, Basília, é um prazer falar com você. Esse número, ele é traumático em si mesmo, né? A gente está vivendo uma catástrofe, porque não são só os números de mortes contabilizadas, mas muitas mortes indiretas, muitas perdas, muitas sequelas que ainda estão pela frente. Então, e a gente sabendo que é um evento mundial, quer dizer, que afeta a gente, e para onde você olha, está todo mundo fazendo luto. Então, não é só um processo particular seu, está todo mundo um pouco enlutado, e você não tem muito para onde correr nesse sentido, né? Por outro lado, você também sente que as pessoas entendem mais o que você está vivendo do que se você estivesse vivendo sozinho. Então, tem um paradoxo aí, e agora é a hora da gente falar disso, a hora da gente... As crianças estão voltando para a escola, vamos falar de quem perdeu alguém, quem voltou diferente do que entrou, né, na pandemia. Vamos poder falar sobre isso. Falar sobre isso é muito curativo. Não tenham medo de falar com as crianças, de falar entre si, falar com os jovens. Vamos chorar, vamos comentar. Esse é o trabalho do luto, a possibilidade de nomear também o que foi perdido. Sim. Agora, Vera, falando também sobre esse momento que a gente está vivendo de retomada, tem locais que até estão liberando a máscara em locais abertos, como é o caso do Rio de Janeiro, né? Tem cidades. Algumas pessoas continuam usando, é um momento de reencontro para as famílias em muitos casos. E as pessoas também lidam com isso, com esse retorno de formas muito diferentes, muito distintas, e tem reações também que variam bastante. Como é que você vem observado essas reações emocionais das pessoas nesse retorno ao mais parecido com o que a gente tinha como um normal? É muito legal você perguntar isso, Roberta, porque assim, as pessoas estão com a sensibilidade à flor da pele. Então, às vezes, coisas que você fez a vida inteira, tomar um cafezinho, encontrar alguém, se emociona, você fala, nossa, a gente está aqui, a gente sobreviveu, a gente está tomando esse café, a vida vai voltar. Mas também elas estão hipersensíveis. Vocês vão perceber que algumas situações de estresse, de briguinhas, de intolerância, porque as pessoas estão voltando e estão tendo que, inclusive, se readaptar ao convívio social, divisão de espaço. A gente tinha medo de ficar junto e, de repente, você se vê numa fila. Tem um estresse. Então, prestem atenção e cuidem disso para não brigar, né? Isso também pode acontecer. Sim, e como identificar, Vera, se esse período de confinamento, se esse período tão diferente, ele de fato deixou alguma sequela para a nossa saúde mental? Algo que precisa ser observado com um pouco mais de cuidado, algo que tenha virado uma neurose, porque muita gente, durante um bom tempo, eu acho que não vai conseguir estar em ambientes coletivos ou em situações que a gente estava antes com tanta normalidade. Mas como saber se isso, de alguma forma, está saindo fora do normal? Olha, eu diria que antes da gente diagnosticar alguma coisa, eu daria um alerta. Fiquem atentos que voltar não é tão simples quanto parece. Voltar não é simplesmente, a partir de amanhã todo mundo vai se encontrar, reunião de família. Não, não é bem assim. Não só porque a gente ainda não chegou exatamente nesse ponto, mas o que você pode perceber é que tem muita gente que está mais insegura. Agora que pode voltar, parece que é só alegria. Não, tem gente que está com medo. Então, a dica aqui é: vamos respeitar esse processo de adaptação da volta. Leva um tempo para voltar, ele gera estresse, as pessoas ficam inseguras. Às vezes, quem não teve nenhum sintoma durante 1 ano e meio vai ter um sintoma agora, até porque já pode ter mais contato com os outros, né? Ficou segurando aquilo e agora vai soltar. Então, bom, a questão é a quantidade de sofrimento. Se a pessoa faz um sintoma, aí a gente já pensa em sequelas, né? Sequelas psíquicas. Mas sofrer faz parte de todo o processo adaptativo, né? Não quer dizer que a pessoa adoeceu porque ela está sofrendo. Basília tem mais uma, Vera. Eu queria que você pudesse falar, Vera, se possível, né, de ordem prática, como que fala disso, então? Porque é muito triste lidar com as nossas dores, com as dores alheias. Eu compreendo que há um exercício aí, né, que compartilhar essas dificuldades, essas tristezas, pode levar alento, né, um bálsamo para a alma, né, dá para se dizer assim. Mas como é que eu trato esses assuntos, né? Como a gente puxa a conversa, a gente senta e oferece um ombro, como que seria mesmo assim uma interpretação sua deste momento de tratar desse assunto? Olha, Basília, sabe o que eu aprendi nesses anos todos como psicanalista? Que o mais difícil não é como falar, é como escutar. Então, se você, né, a gente está numa situação onde a gente sabe que a pessoa perdeu alguém,
É mais no sentido da gente aguentar ouvir o sofrimento do outro, sem precisar responder nada às vezes. Por que você vai responder para alguém que perdeu um filho, um pai, uma mãe, um irmão? Não tem o que falar. Às vezes tem, olha, eu estou aqui com você. Sabe, dá a mão aqui, vamos lá, pode chorar. A gente acha que tem que responder, não tem resposta para a morte. Tem a possibilidade de você mostrar que você está lá junto, que você pode sentir empático, que você aguenta a angústia do outro, né? E aí, se a pessoa sentir que você realmente aguenta ouvir, ela vai falar. É uma permissão que a gente dá mais do que grandes palavras eloquentes sobre a morte, que sobre a morte a gente realmente não tem nada de muito eloquente para falar. Sim. Agora, Minha avó Vera, disse que é a única certeza que a gente tem. desculpa, Basília, pode completar, por favor. Desculpa, a minha avó disse que é a única certeza que a gente tem, né? É a única coisa de definitivo na nossa vida é a morte, né? Sim. Agora, Vera, durante toda a pandemia, ficou sempre uma discussão sobre o que a gente podia esperar da sociedade como um todo, né, como um coletivo, de evolução mesmo humana das pessoas depois de passar por esse processo. E agora que a gente está começando uma retomada, como é que vocês, psicanalistas, observam alguns tipos de transformações principais que a nossa sociedade, que a nossa geração possa estar vivendo depois desse período? Olha, a gente não tem transformações homogêneas, né? Que todo mundo aproveitou essa experiência para crescer, para se sensibilizar, para amadurecer. Muita gente só embruteceu, só ficou mais arrogante. A gente sabe que a gente não é mérito do acontecimento a gente se transformar, é mérito de cada um de nós. Mas muitas pessoas aproveitaram o reconhecimento da morte, da perda e do sofrimento para dar valor à vida, para começar a pensar no outro, para começar a pensar que a gente tem que pensar uns nos outros até se a gente quiser sobreviver. Então, isso a gente viu um pouco mais. A gente viu laços de pessoas que estavam passando por situação de muita vulnerabilidade social, a gente viu as pessoas tentando fazer aí uma rede de apoio. Isso foi muito legal. Não foi para todos, mas algumas pessoas começaram a entender que essa é a grande lição da morte, né? Já que a gente sabe que é o que temos, que é o que vai acontecer, que a gente não escapa, então como a gente pode viver de um jeito mais digno, mais humano, que valha mais a pena, né? É o que a gente espera. Vera, muito obrigada por essa conversa com a gente aqui na CNN, nesse feriado. Obrigada pela gentileza de nos atender. Bom trabalho para você, um beijão.